que devo dar no início da alimentação? Gente, ou né, na introdução alimentar, hoje a gente começa com a fruta ou com legumes. Eu nunca oriento começar com tudo de uma vez. Isso não é protocolo, não é certo ou errado. É mesmo por questão de o bebê comer pouquinho, a gente fazer um teste de alergia, né? Então, assim, eu gosto de começar devagar. Começa com fruta de manhã, fica com fruta uma semana de manhã, depois fruta à tarde, até para vocês, os pais, se habituarem à nova rotina e o bebê também, tá? Então, quando começa tudo de uma vez, não é que está errado, mas aí demanda muito do bebê, né? Se adequar à nova rotina e dos pais também ficarem descabelados, tá? Mas não existe uma regra. Sinais de prontidão, quais seriam? O bebê, né, segurar aqui a cervical, o pescocinho, a cabeça, para poder deglutir, né? Não tem como uma criança comer assim, segurando. Tem que estar totalmente sentadinho. A linguinha do bebê, quando o bebê completa 6 meses, começa a diminuir o reflexo de protusão da língua, que é isso aqui, ó. Ele fica assim, o bebê. Né? Então, a partir do 6º mês, esse reflexo diminui. E o bebê, quando você ou alguém está comendo, o bebê tem interesse pela comida, ele quer pegar a comida. São esses 3 sinais que a gente tem que observar para começar a comer, tá? Oferecer para o bebê. Oiê! Oiê! Tudo bom, meu amor? Tudo bem? Ah, então tá bom. Eu estava aqui falando um pouquinho antes de chamar você, né? De aceitar o seu convite. Que a live é importante, porque eu tenho chamado várias pessoas, né? E o que eu quero, que nem você é mãe, faz plantão 60 horas por dia, que tem como, né? Tem como a gente sim priorizar a introdução alimentar do bebê, priorizar algumas importâncias desse momento, né? E você é corrida, acaba que não sabe por onde começar. Eu quero que as pessoas saibam que existe uma mãe médica que trabalha, faz plantão, uma mãe que não tem ajuda, uma mãe... Enfim, tudo que eu tenho feito aqui é para mostrar para as pessoas que tem como, sim, a gente fazer uma introdução alimentar, tem como, sim, que a introdução... E é isso que a gente quer conversar hoje com você aqui. Eu queria agradecer que você aceitou meu convite. Eu queria agradecer pelo convite, né? E dizer que aqui também estou em casa, pode então ter um perrengue de filhas aparecerem. Isso. Isso Que a é Raicinha verdade. está inconformada, ela quer entrar, entendeu? E agradecer mesmo e dizer que sim, tem como. A gente tem que fazer isso, né? Então, Lari, se apresenta aqui para quem não te conhece. Bom, eu sou a Larissa, então. Eu já tenho muitos anos de idade, que não entram, não vou entrar em pormenores. Eu sou mãe de 2, da Raíssa e da Carolina. Sou esposa do Fábio. Eu sou médica, eu sou cirurgiã, sou nutróloga e sou multitarefas como todas as mães, né? A gente nunca tem uma função só, né? Exatamente. E E conta tô quantos nessa anos linha de tem as suas frente do... filhas? Oi? Quantos aninhos estão as meninas? A Raicinha tem 2 e 4 e a Carolina nessa semana completa 1 e 4. Elas têm 1 ano e 9 dias de diferença. Nossa Senhora. E eu cuidei da Raíssa, né? Eu sempre Sim, confundo. você cuidou Cuidei da da Raíssa. Raíssa e aí a gente copiou, colou para Carolina, que foi na sequência. A gente copiou. Ótimo. E, Lari, me fala uma coisa. Qual foi o maior desafio na introdução alimentar da sua bebê? O que você sentiu? Bom, eu tinha preocupação, aquelas preocupações básicas de engasgo, né? Ainda mais que a gente tentou, a gente expôs ela a alimentos pedaços, né? Como Sim. no BLW, então às vezes engasgo. E assim, preocupação de ela não gostar. E eu lembro que você contava no primeiro consultório, é só um pouquinho, né? Tipo, assim, é um pouquinho. Aí comia um pedacinho e falava, não, gente, mas cabe mais nessa barriga, né? Ela precisa comer mais. E fazer aquele prato lindo com 5 grupos de alimento, tipo, comer um grão de um negócio. E falava, meu Deus, né? Vai morrer de Mas fome. mas é a expectativa da mãe, né? Nossa, quer que bata aquele prato, né? Mas eu falo assim, quer ver uma mãe feliz, gente? Quer ver uma mãe realizada? A criança que come, Sim. né? Só que a gente esquece que a criança não vai comer o que a gente come, que a criança não vai comer aquela quantidade.
Então, eu falo assim, tenha calma, né? E você, ó, mesmo sendo médica, cirurgiã, também teve medo do engasgo, né? Sim, E é sim. isso que eu quero passar para as pessoas quando as pessoas me buscam. Ah, Isa, eu quero fazer o BLW. Eu falo, gente, é fantástico, né? A gente sabe o quanto é legal. Mas eu não fiz com a minha bebê, então eu não tenho problema de falar aqui para todo mundo escutar que eu me senti insegura, né? Porque eu Uhum. falo que uma mãe, ela pode ser enfermeira, médica, dona de casa. Na hora do perrengue com o Do filho, ela não é nosso nada. Ela filho, não é nada, isso, isso. tá? Então isso eu acho Às vezes o legal. Fábio fala comigo, fala, ela não tá estranha? Ele faz assim, a médica é você. Eu falo, não sou médica, eu sou mãe. E... Por favor, me ajuda, me Isso, é ajuda. bem isso. Você só é a mãe delas, né? Mãe, Então chega na é, hora, você sabe desengasgar, você sabe tudo, mas não sabe. Na hora não ali, sabe. do É, desespero, você não é a médica que está desengasgando um paciente, não, você é a médica fora da porta, dentro da sua casa, sim, você é a mãe que tem mãe. medo dela engasgar, quando ela começa a ficar. Você fala, velho, tem alguma coisa É, estranha. Então é uhum, isso, né? E a gente, eu vejo que tem muitos profissionais, tem muitas mães que ficam, não, mas que tem que ser assim, tem que ser. Eu falo, gente, tem que ser o que você se sente segura, sim, né? Por isso que eu gosto muito do participativo, porque o participativo a gente consegue mesclar bem os dois, tá? Não fica só naquela questão de alguém conduzir a alimentação. Por isso que eu falo, eu gosto, porque eu, como mãe, trabalhando na área, sabendo da importância, também fico com medo. Então, se eu fico com medo, fico insegura, eu imagino aquela mãe de primeira viagem que não entende nada. Ela vai falar nada. assim, ai, gente, eu não vou conseguir. Aí ela acaba desistindo e só fica conduzindo a alimentação. Então, eu acho que quando a gente tem esse manejo do participativo, então hoje eu vou dar alimentação, amanhã eu vou deixar o meu bebê explorar, a mãe fica tranquila e ela Sim, consegue deixar cada vez mais o bebê tocar. Quando a sim. gente fala tem que ser assim, a mãe não consegue. Tá. A gente nem relaxa, né? O que que eu penso? Tem a questão das outras gerações, mesmo eu tendo sido mãe depois dos 30, tem a questão das outras gerações que elas querem muito aquele neném, não é por maldade, né? Por amor. Aquele neném enrolado em 40 camadas, engessado e a gente enfiando a colher do negócio batido, né? Então, assim, já é uma quebra de paradigma a gente deixar o neném solto na cadeira ou então no colo. A Raicinha veio pro colo na mesa com a gente antes de começar a comer. Então, ela começou, acho que, desenvolver um desejo, uma atenção pelo alimento antes, entendeu? Então, assim, ela via a fruta inteira, ela via o pão, ela via o ovo, ela via o arroz e feijão. Então, o participativo é ótimo, a gente, no fim das contas, casou. O começo foi muito tenso porque eu tinha essa pretensão, eu queria fazer perfeito, né? Eu queria que fosse o BLW de segurar o brócolis numa mão, né? Tipo, a banana daquele jeito cortadinho. Não é, e não é sempre que dá, né? E a É, gente vai se exatamente. adequando, né? A gente vai se adequando. Uma das coisas que mais, assim, para mim foi importante você ter ensinado que eu tinha sempre aquela ideia, eu tenho um processador que eu amo, que vira e mexe eu posto receita com ele, que eu amo fazer coisa batida, porque eu amo sopa, né? Eu sei, você é Sopa, a rainha da caldo, eu sopa, né? gosto, né? E por causa até da gastroplastia, alimentos para mim mais pastosos são mais tranquilos de comer. Então, por mim é sopa todo dia. Eu não posso fazer isso com as meninas e nem com o Fábio, né? Mas assim, eu lembro que eu pensava, nossa, eu vou fazer comida para Raíssa, né? Não sabia nem da Carolina, eu vou fazer comida para Raíssa aqui. Então foi uma coisa que assim ficou na história. Desde o começo ela come comida sólida, né? Com cuidado, e ela foi pegando gosto, e você ensinou assim a dividir, falar assim, ela precisa saber o gosto de cada coisa. Não dá pra você misturar brócolis, chuchu, abobrinha, porque ela não sabe se ela gosta de qual deles que ela não gosta, entendeu? Então isso é uma coisa. Eu não como, por exemplo, quiabo, a Raíssa ama quiabo, entendeu? Elas vão comer, elas comem umas coisas que eu penso, meu Deus, são filhas de quem? E eu adoro isso, entendeu? Por mim é pra comer. Abacaxi. Eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que não come abacaxi. Elas amam abacaxi, entendeu? E é isso, é sentir o gosto, né? Que nem eu também amo sopa. Bom, fiz sopa essa semana, né? Que você eu postei. Eu adoro sopa, mas a gente fala, né, da questão. E eu vejo que. O que eu vejo assim hoje na internet, no Instagram? As mães estão bombardeadas de informação, né? É Sim. uma amiga que fala de uma coisa, é a vizinha que fala outra. Ah, por que não pode comer sopa? Gente, por que não pode comer uma sopa? Vocês não comem sopa, né? Então, na Uhum. minha casa teve sopa sexta, acho que foi sexta. Sexta, todo mundo comeu sopa.
Mas, quando a gente está na introdução alimentar do bebê, nós sabemos a importância do processo da mastigação, do processo do bebê conhecer o sabor do alimento individual. Mas eu brinco, porque eu tenho um filho de 11 anos, eu fui mãe com 21 para 22, né? Nem... Era eu e ele, umas crianças ali, né? E eu fui mãe e eu sempre gostei de comer coisas diferentes. Chegava final de semana, eu não queria me preocupar com a alimentação do João. Eu queria, tipo, tá ali a sopinha, eu vou dar a sopinha. E dia de semana, eu tentava sempre deixar o alimento sempre ali separadinho. Então, eu fiz isso com o João, faço isso com a Duda, que nem faço, pelo menos a cada 15 dias, ela come sopa no final de semana. No final de semana que eu falo, sábado à noite e domingo à noite. E daí eu peço uma pizza, uma comida japonesa, que daí às vezes ela não entra na minha rotina. E dá super certo, porque eu falo para as mães, vale mais uma mãe feliz, né, tentando se adequar à realidade, do que aquela mãe. Não, mas a Isa falou que tem que ter no prato do bebê 6 grupos. Vamos lá, pega o prato. Fica... Eu falei, gente, vocês são mães, são esposa, ou é uma escravidão. Ou é mãe solo, ou a mãe tem uma amiga. O que é isso? Se for para ser esse estresse, eu falo, não vale a pena. Então, por isso que eu falo, chega final de semana, faz lá uma canja. Fez uma canja, armazena, congela ali para o final de semana e deixa na geladeira pro sábado, domingo. Por quê? Para você não ter que se preocupar. Você vai esquentar numa frigideira só aquela sopinha e tá tudo bem. Aí você não tem que se preocupar. Ai, será que eu vou... Ai, meu Deus, quantos grupos eu vou dar hoje? Ah, gente, não é para ser assim, né? Agora, não é para ser todos os dias. A gente fala assim, ó, final de semana que você vai sair da rotina. Porque todos nós, né, Lari? Todos, claro. É. Assim, agora, imagina você, Lari, que faz plantão semana inteira. Chega sábado, domingo e fica lá, que nem uma doida atrás da comida. Não é isso, né? Por isso, eu percebo assim, ó, que ter cuidado da alimentação delas e cuidar da alimentação delas mudou a minha alimentação em casa e a do Fábio, né? Então, a gente, na verdade, que é o que você fala no começo e o Dr. Maurílio, pediatra delas, fala no começo. Na verdade, as crianças têm que se acostumar à rotina dos pais, mas os pais vão melhorar cuidando das crianças, né? Então, assim, aqui em casa não entra chips, entendeu? Então, não tem pacote, porque para mim não tem cabimento abrir um pacote e falar para minha filha. A Raíssa entende hoje em dia, né? Ela tá inteira maquiada, porque eu fui me maquiar, ela tá inteira. Então, assim, eu tenho que dividir tudo com ela. Então, como é que eu vou abrir um pacote de um fandango e falar, não, você não pode? Então, se você não, eu não posso, você não pode, ninguém pode, entendeu? Não chega mais Coca-Cola, não tem Coca-Cola, entendeu? A gente vai se adequando, né? E tá tudo bem. Acho que é muito melhor isso do que colocar na vida das crianças esse tipo de coisa, né? E a gente fica mais tranquila mesmo. Que nem às vezes quando a Duda tava menorzinha, ali com 9, 10 meses, eu fazia um aperitivo. Ai, ficava assim, ai meu Deus. E eu já falava assim, vai comer a sua sopinha, tá tudo bem. Então, assim, é que a gente sabe que o valor da sopa, o valor nutricional é menor, né? A criança não sente o gosto, mas não é por isso que ela não vai comer o restante, né, dos alimentos. E eu falo para as famílias, eu tenho muitas crianças, Lari, que não comem macarrão à bolonhesa, não comem, por exemplo, uma lasanha, não comem nada que tem molho, tipo arroz e feijão, porque tem molho. Então, a gente também tem que ensinar que a gente tem que comer... Que tem outros tipos de textura, né? Exatamente. Então, por isso que eu falo, chega final de semana, para você relaxar, curtir, faça isso. E eu falo, e dá certo. Eu fiz 2 vezes e deu super certo. Isso eu não aprendi na faculdade, não aprendi em pós, não aprendi em nada. Eu aprendi na minha vida mesmo. Na vida real, né? E deu super certo e eu passo. Ah, mas eu não quero dar sopa. Não dá. Você pode dar comida para o seu bebê. Mas é aquilo. Você vai ter que parar o seu tempo ali, preparar aquele monte de grupinho. Ah, mas mas não é importante? Claro que é importante, mas é importante você saber, os pais, as mães, que existe uma vida além de uma comida, né? Sim. Então, até porque daí a gente coloca muita expectativa e às vezes não vai, né? Como eu estava falando no começo, às vezes eu fazia aquela frigideirinha, né, de cerâmica, untou o azeite virgem, colocava 4, 5 cores diferentes. Mina, não queria nada, entendeu? Não queria ver, eu ficava triste e tal. Então é bem isso mesmo, às vezes faz diferente, aí pega um garfinho, coisa tudo, enquanto tá reclamando de pegar aquela comida, já enfiei a colher com a comida na boca, entendeu? E tá muito bom, entendeu? E também da gente deixar eles comerem, né? Por exemplo,
Eu não sei com que idade, eu não sei com que idade eu comecei a comer com garfo e faca. Mas tirando dias que eu tô assim muito estressado, muito irritada, cansada, eu falo, deixa de fazer bagunça, ai, a sopa vai escorrer, eu penso, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou me estressar com cada pingo de comida caindo, ou deixa sujar, depois vai pro banho e limpa tudo, né? Deixa, às vezes é melhor assim, né? Tá lá com a boca tudo cheia de comida. Não, é o que eu sempre falo, assim, a nutricionista materno-infantil, ela vai dar o norte, vai explicar a questão dos nutrientes, suplementação, o que precisa. Só que cabe somente à mãe, né? Você, o seu esposo, se adequar. Não, que legal que é assim, mas eu vou me adequar hoje desse jeito. Isso é o mais importante, né? Não é pra virar aquela coisa massacrante. Não, ela falou, e tem mãe que é muito caxias, né? Sim. E ela acaba sofrendo, ela fica numa ansiedade. Eu falo, vai levando, vocês conhecem o bebê de vocês melhor do que eu, né? Então, E a assim, gente sabe que depende muito do bem-estar da mãe, os nenéns estarem bem, né? Então, assim, eu percebo isso desde o começo, né? E eu lembro da primeira gestação, quando eu perdi a audição, né? Depois da primeira, que quanto mais ansiosa a gente tá, mais o neném tá bravo, tá ansioso. E daí não vai comer, não vai mamar. Às vezes, né, se tem refluxo ou regurgita mais. Então, vira um ciclo vicioso, né? Então, assim, a gente dá um pause, olhar para nós, né? Se a gente, nossa ansiedade, as nossas expectativas corresponder à geração da bisavó, da avó, da mãe, né? A gente tem que acabar. A mãe tenta agradar todo mundo, né? E assim, menos a ela, gente tem né? que lembrar. Oi? Menos a mãe. A mãe agrada Menos todo a mundo. mãe. É. Menos Então, ela. assim, a gente tem que lembrar que a gente é ser humano e precisa adequar para as crianças ficarem bem. Porque eu acho que eu percebo com as meninas, elas refletem muito o meu estado de espírito, sabe? Aqui em Então, casa assim, também. às vezes eu penso, por que a Raíssa tá tão chata, Carolina? Depois eu penso, gente, a chata tô eu, né? Vamos respirar, vamos fazer uma oração, vamos, né, tentar. Porque senão não vai mesmo, né? E parece que mais a gente quer, falando, não, você vai comer essa colher ali, daí não come. Não dá. E, Lari, me fala uma coisa. Você tinha alguma crença em relação à alimentação infantil? Porque a gente tem os avós, né? Enfim. Você tinha alguma crença? Ó, eu achava que comida de criança tinha que ser batida. Então, foi a primeira coisa. Acho que, de termos de alimentação mesmo, era o que eu mais achava, que existia papinha. Aquele Só deixa eu dar um parênteses, aqui, gente. É isso que eu queria mesmo escutar. Tá bem que você falou isso. Eu recebo muitas mães no consultório e eu falo assim, ela fala, tem que bater, triturar. Eu falo, não, gente, você não pode há muito tempo. A Lari, uma médica, e é isso, a gente é mãe. A gente não, as mães não sabem. E daí, em termos do, tal comida faz mal, tal comida, isso aí eu não tive problema. Até hoje, agora com as meninas um pouquinho maiores, não mais. Mas até hoje, alguma assim, dependendo da geração, se é avó, se é bisavó, tem umas coisas que falam, que criança não podia comer, entendeu? Muito condimento. Condimento aqui em casa é alho, cebola, orégano, tomilho, manjericão. Então, desculpa, elas vão comer, mas elas não gostem, né? Tá, comida muito condimentada, comida apimentada. Não dei pimenta nenenzinha, mas a Raíssa, se ela encontrar alguma coisa apimentada na frente, ela mesma ataca, entendeu? Ela gosta de pimenta, agrada o paladar dela, né? Então, eu lidei mais com as crenças dos outros e, assim, de não ser chata, né? Falar assim, por exemplo, eu lembro uma vez que uma das bisavós, eu não vou contar qual, uma das bisavós falou assim, a Raicinha estava começando a mamar e ela regurgitava, e eu tinha pouco leite, eu chorava todo dia, porque eu queria pôr no peito, não tinha leite. E ela falou, ela não tá comendo maisena com açúcar. Eu fui abrindo o olho. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu falei, se alguém tem uma mamadeira com maisena e não sei o que, mingau, eu vou matar você. Eu falei, eu sou puérpera, eu vou matar e eu vou justificar com os meus hormônios. E você tá livre ainda, né? Sim. Mas, gente, você vê a avó, né? Ela fala isso com todo o coração. O amor, exato. Porque ela fez. É o que eu sempre falo. A nutrição, a medicina, né, Lari? Como ela vai mudando a cada ano. Sim. E assim, você vê, a gente tem que ter... A gente tá lá, acho que na pior fase de hormônio, assim, que despenca uns, eleva outros.
E ainda a gente tem que ter o jogo de cintura de lidar para não ser grosseiro, né? Porque dá vontade de falar minha Pois filha. é, eu falo assim para as mães, a gente, há 1 ano e meio atrás, não, vou dizer aqui, ó, há 2 anos atrás, os pacientes que eu, né, fiz a introdução alimentar, hoje já mudou, as coisas vão mudando e a gente vai evoluindo. Só que é aquilo, quando eu for avó, bisa, provavelmente não vai poder dar suco até 15 anos. Aí eu vou falar para minha nora, né? Não, mas eu dei, tá tudo bem. Eu E assim, dei, as coisas vão continuando. A vamos gente dando. vai ter que ter um pouco de paciência, jogo de cintura para lidar com a situação. E não sair, o que eu já fiz uma live falando. Não é para sair brigando com todo mundo, briga com um, briga com o outro. Não, gente, né? Até Cada um tem porque uma quando cultura. a gente está numa fase de pandemia, que a gente está mais isolado, mas se a gente vai visitar uma bisavó, né? Não tem como esperar que chegue lá, ela tenha feito um bolo sem glúten, um café sem cafeína, né? Um suco de laranja sem bagaço. Não tem como, né? Nem dá, né? E é isso que eu falo. Aí eu vou falar, eu não vou mais chamar essa família para vir aqui. Esse dia uma amiga, já até falei nessa live passada, ela foi na casa da mãe, a babá foi com a filha, com a filha dela, na casa da mãe, e a mãe deu polenta. Tipo, sabe aquele arroz? Ai, que eu amo. Arroz, feijão. Eu amo polenta. A minha amiga ficou transtornada, brigou com a mãe proibiu porque a mãe fazia o almoço uma vez a semana na casa da mãe para eles irem. A mãe acabou com o almoço, não tem mais porque ela deu um chilique porque tinha sal. Eu falei, o que é isso? O que é isso? Ah, mas você falou que não pode sal. Pelo amor de Deus, eu falei que não é orientação, sal. Mas se você estiver na casa da sua mãe, da sua sogra, e tiver uma comida ali, um arroz, feijão, uma carne básica, tudo bem. Tudo bem, E aí eu falo, gente, a gente tá ficando meio passado, né? E discute, briga. A mãe brigou com a filha, a mãe proibiu o almoço porque ela ficou ofendida. Ofendida. Não é isso, né? Não é. E o que eu, em relação a minha relação com comida, nunca foi boa, né? Eu tive uma péssima relação com comida. E eu não quero que elas tenham isso. Eu quero que elas entendam, assim, ó, que um bolo de chocolate não é o pior vilão do mundo. Mas não é essa a alimentação delas. Sim. Mas eu não quero nunca que elas olhem aquilo e pensem, meu Deus, eu tô proibida, ou então isso vai me matar, entendeu? Eu não quero. Eu quero que elas saibam que comida, sabe, é para fazer bem pro corpo, pra alma, sabe? E que elas não usem isso nunca como fuga, entendeu? Eu quero que elas tenham conhecido tudo, todo possível, né? O que eu não gosto, eu tento oferecer mesmo assim para elas não se limitarem na alimentação a coisas hiperpalatáveis, muito gostosas e pouco nutritivas, que daí isso eu não ofereço mesmo, né? Mas para elas poderem sempre ter uma boa relação com comida. Entendeu? Para elas nunca terem que passar por obesidade, nunca terem que... Porque o mundo é muito cruel, né? O mundo é muito cruel, né? Por mais que a gente lute contra desigualdades, racismo, homofobia, tudo, o mundo é muito cruel, né? Então, não quero nem que exista essa aura na minha casa, entendeu? Então, aqui a gente não tem piada com gordinho, não tem, a comida é uma coisa assim que é só benéfica, entendeu? Não tem, nossa, se você comer assim, nossa, você comeu, não tem nem brincadeira, porque eu percebo que tudo que a gente fala para criança, de alguma forma, eles interiorizam e fica guardado, né? Esses dias a Raicinha virou para mim e falou, eu sempre falo, filha, mamãe, porque eu tô dando muito plantão, né, na linha de frente, eu falo, filha, mamãe vai trabalhar, tá com você no pensamento. Daí, um dia desse eu fui sair pro plantão, ela falou assim, eu tô com você no meu pensamento, no meu coração, uma coisa bem fofa, sabe? Então, tudo que a gente fala, a criança leva muito a sério, porque a gente é a autoridade, assim, né? Eles não têm no que fincar agora, né? É em nós. Então, assim, eu tento levar isso de uma maneira muito tranquila, entendeu? Então, se um dia não quer comer os legumes que a Vivi fez, que é só polenta, tá bom, come só a polenta, entendeu? Depois mais tarde come essa coisa. Porque nós também somos assim, né? Sim, com certeza. Gente, deixa eu perguntar, tá travando aqui o meu? Pra mim tá travando. Pra mim não tá. Não tá. Alguém pode falar aqui? Se alguém puder falar se tá travando, eu agradeço. Eu vou responder aqui. A Ana perguntou, com quantos meses posso começar a alimentação do meu bebê? Com 6 meses, mais os sinais de prontidão. Independente se você está com leite materno ou leite de fórmula, só começa a introdução alimentar do bebê com 6 meses, observando todos os sinais de prontidão desse bebê, tá?
Ó, tá perfeito. Não, tá tudo bem. Então tá. Me fala uma coisa, como que é a alimentação da sua filha hoje? Então, as duas já comem de tudo, tá? Assim, de todos os grupos alimentares e comem bem. Elas até agora não têm restrições, eu não percebi assim nada de alergia. Então elas comem, como eu não tomo mais um café da manhã, elas geralmente, o Fábio faz a crepioca, ou às vezes ele varia um pouco o jeito do ovo, e elas comem, amam café, não tinha como elas não gostarem de café. Então, ou no café da manhã ou no fim da tarde elas tomam um pouquinho de café preto. Eu prefiro que seja de manhã, porque à noite elas ficam alucinadas. E Verdade, a mas é um Vivi hábito, né, da casa. e eu amo café, então, sei lá. Acho que elas gostam assim de quando o Fábio tá fazendo, elas colocarem a mão no pó e levar na boca, assim. Então ela é o gosto do café mesmo, né? Não é o açúcar. E aí a Vivi, que é aqui nosso braço direito, esquerdo, que faz aqui a comida em casa, a Vivi varia sempre e elas comem bem. São dias e dias, mas elas comem bem. Dia do arroz, feijão, da carne, do legume, dia da polenta com molho, o dia que faz um macarrão, elas comem de tudo, tá? Ótimo. É claro, como elas estão muito, elas têm um ano só de diferença, às vezes eu esqueço que elas estão em fases muito diferentes. Então, por exemplo, a Raíssa passou agora um tempo que ela não queria comer nada, era difícil convencer ela a comer. E daí também foi outra coisa que eu tive que trabalhar. Eu falei, tá bom, não quer comer, paciência. E a Carolina tava fominha, ela foi descobrindo os alimentos e comendo. Aí agora a Raíssa voltou a ser assim, devoradora. Ela quer de tudo. A minha avó fica aqui com ela, dá uma jantinha para elas umas 6 da tarde, sim. Se eu e o Fábio Henrique a gente sentar para jantar às 9 da noite, ela estiver acordada, ela quer jantar de novo, né? E Entendi. aí a Carolina agora começou a ficar meio. Não é nem seletivo, porque o que dá ela quer, mas ela tá recusando, entendeu? É porque assim, ó, Mas a criança, quando ela faz 1 ano de vida, o crescimento e o ganho de peso fica mais lento, né? dentro. Então a criança, ela diminui as calorias também, né? Então Aham. ela comia super bem, de repente, pô, não é que ela parou de comer, ela só Adequou, diminuiu. né? Exatamente. E aí tem também que a criança ela entra numa fase de seletividade alimentar, de escolher, não é nem uma seletividade alimentar. A criança, ela começa a dar preferência àquilo que ela gosta, Sim. Eu né? lembro até que quando aconteceu, para mim, a Carolina tem sido mais tranquilo, porque você me orientou muito na Raíssa. Eu lembro que quando eu falei, a Raíssa tá seletiva, você ainda falou, tá meio antes do tempo, né? E passou, ela continuou ganhando peso, ela continuou crescendo, ela não teve infecção, ela não tem nada, ela é ativíssima, maravilhosa, mãe é tudo boba, né? E passou, entendeu? E aí agora a Carolina, só que é muito assim, fala, gente, mas a Raíssa come, por que a Carolina não come? Eu esqueço que elas são duas pessoas diferentes, em fases completamente diferentes, entendeu? E eu falo, Mas eu tá falo assim lindo. também, eu não faço todas as refeições perfeitas, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Não, então a criança também não vai fazer todas perfeitas, não estou falando de nutrição, Aham. de questão de quantidade. Tem dia que eu quero comer só salada, Uhum. tem dia que eu quero comer só arroz e feijão. Tá tudo Sim. bem, gente. Mas isso se chama-se um equilíbrio, né? Então, É. a criança, mas até 1 ano, a criança vai ser apresentada aos alimentos. Então, Sim. não tenha pressa, não tenha desespero. Aí, a partir de 1 ano, a comida, ela é a principal do bebê, porque é ela que vai nutrir o bebê. Então, a Sim. gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, por questão assim, hoje ela não quer almoçar e amanhã ela não quer jantar. Só que isso não pode ser sempre, né? Vai ter dias, porque a criança, ela precisa da Tem que ter alimentação rotina. de qualidade para a questão nutricional, né? É diferente do desenvolvimento, do crescimento do bebê, tá? Deixa eu responder aqui as perguntas. Você tá vendo algumas perguntas aí para você também? Aparece? Acho que aparece. Deixa eu ver aqui. Ó, com quantos meses posso começar a alimentação do bebê? Eu respondi. Não sei fazer as comidinhas para minha bebê. Ó, eu tô agora dia 27, tem aula gratuita do meu curso. Entra lá, se inscreve que eu vou ajudar todo mundo que precisar. Então, é uma dica para você, Vânia. A outra pergunta aqui é... Peraí.
O que devo dar no início da alimentação? Gente, ou né, na introdução alimentar, hoje a gente começa com a fruta ou com legumes. Eu nunca oriento começar com tudo de uma vez. Isso não é protocolo, não é certo ou errado. É mesmo por questão de o bebê comer pouquinho, a gente fazer um teste de alergia, né? Então, assim, eu gosto de começar devagar. Começa com fruta de manhã, fica com fruta uma semana de manhã, depois fruta à tarde, até para vocês, os pais, se habituarem à nova rotina e o bebê também, tá? Então, quando começa tudo de uma vez, não é que está errado, mas aí demanda muito do bebê, né, se adequar à nova rotina e dos pais também ficarem descabelados, tá? Mas não existe uma regra. Sinais de prontidão, quais seriam? O bebê, né, segurar aqui a cervical, o pescocinho, a cabeça, para poder deglutir, né? Não tem como uma criança comer assim, segurando. Tem que estar totalmente sentadinho. A linguinha do bebê, quando o bebê completa 6 meses, começa a diminuir o reflexo de protusão da língua, que é isso aqui, ó. Ele fica assim, o bebê. Né? Então, a partir do 6º mês, esse reflexo diminui. E o bebê, quando você ou alguém está comendo, o bebê tem interesse pela comida, ele quer pegar a comida. São esses 3 sinais que a gente tem que observar para começar a comer, tá? Oferecer para o bebê. Quanto tempo, mais ou menos, após a introdução alimentar, a criança entende que precisa mastigar e engolir ao invés de cuspir? Gente, isso, na verdade, a criança ela vai começar a aprender a mastigar desde o começo, né? Ela vai colocar o alimento na boca, ela vai fazer o movimento da mastigação. A questão de cuspir, né? A criança ela tá aprendendo, né? E eu sempre falo, até 1 ano, a criança está sendo apresentada aos alimentos. Todas as refeições, Adriano, seu bebê faz esse movimento de cuspir, aí tem que observar se ele não tá com esse reflexo de protusão da língua, que fica empurrando a comida toda hora, né? Às vezes é isso. Às vezes tem bebês que começam a comer, assim, aceitar, Lari, com quase 8 meses. Porque eles querem mamar. Tem a linguinha presa que tem que observar também. A linguinha presa tem que observar, né? porque a criança que tem a língua presa, eles não conseguem nem deglutir, porque a língua fica totalmente rígida, né? Ela não movimenta. Então, tudo isso, aí o pediatra vai ver, né? A dentista vai ver também, mas é um conjunto de coisas. Agora, cuspir acontece, mas todas as refeições, daí tem que ser observado, tá? Aqui, ó, a Ianca perguntou, os alimentos devem ter sal? Não, sal somente a partir de 1 ano, gente. Pode colocar cebola, alho, manjericão. Vai devagar com os temperos para a criança começar a sentir o gosto, mas sal somente a partir de 1 ano. E, gente, não é porque fez 1 ano começa a colocar sal na comida do bebê, né? Agora pode sal. Porque depois vai crescer, vai ter que diminuir o sal. Então vai, né? Vai, coloque pouco. Eu falo, ensine o paladar do seu bebê, né? Eu brinco. E é um ótimo momento para a família diminuir. Sem ser radical, abolir aqueles temperos prontos, né? Ah, não, que não deviam nem existir, né? Não, na verdade, temperos prontos, eu não sei o que uma família compra tempero pronto. De verdade, né? Então eu falo assim, vai devagar. Mesmo que demande tempo fazer, é como você sempre ensina. Tira um dia, porque você vai preparar uma refeição, tira um dia, prepara e congela, ou conserva, deixa lá vedado. Não tem por que comprar o pozinho, né? Ou caldo, né? Não tem, né? Não tem. Mas, ó, eu vou fazer mais umas perguntas para a Lari, depois eu vou tentar responder a todo mundo. Gente, Lari, me fala uma coisa, meu amor. Você acha que fez diferença o meu acompanhamento com a sua bebê? Com certeza, porque senão eu ia ter dado papinha, minha filha. Ia ter misturado tudo muito nutritivo, mas eu ia ter dado papinho, entendeu? Entendi. Ah, gente, Lara, eu não te aguento. Não, eu não ia ter aprendido a fazer o preparo, não teria feito. Eu teria feito com todo o amor, mas eu teria usado, né, o conhecimento comum, né? Então, com certeza, fez bastante diferença. Entendi. E me fala uma coisa, qual foi a importância desse acompanhamento para a introdução alimentar da sua bebê? Eu acho que, além de permitir a boa nutrição da Raíssa, né, e agora da Carolina, como eu falei, né, eu seguia o aprendizado, né, de não ficar bem nesse negócio, meu Deus, mas ela come tão pouco, entendeu? De tirar esse peso, porque é aquela história do nasce uma mãe, nasce uma culpa, é super verdadeiro, né? Então a gente sempre acha que tá errado, que tá fazendo errado. E daí, então, assim, de tirar essa questão de a gente achar que tá fazendo errado ou que tá comendo pouco e que vai ficar doente disso.
Gente. E é isso que eu quero que vocês que estão aqui, a live, é muito para levar um pouquinho da realidade de cada família, né? É poder entender que existe situações, famílias diferentes, crianças diferentes. Ó, alguém me colocou aqui, ó, tive filha de 18 anos e tenho outra de 4 meses. Acredito que mudou muita coisa a começar a restrição de açúcar e sal, mas eles podem começar comendo de tudo? Não, não podem começar comendo de tudo, até porque a gente tem visto a questão de alergia alimentar. Hoje a gente faz, né, a questão da janela imunológica do 6º mês ao 9º mês. Nós precisamos, né, introduzir os alimentos alergênicos. Então, hoje eu faço a questão da introdução da pasta de amendoim ou a farofinha de amendoim, as farinhas de castanhas ali com 8 meses para a gente ver. Tem a questão do ovo, kiwi, morango, né, o glúten que tem que ser ofertado para o bebê para a questão de alergia. Nós sabemos que quanto mais tarde a gente oferece o alimento alergênico, maior a chance de ter alergia. Então, a gente precisa ter calma para introduzir a alimentação. Só que não é só os alimentos alergênicos que vão dar alergia. Tem alimentos que não são alergênicos e o bebê tem alergia. Então, por isso que eu falo, comece devagar para não criar um estresse para casa, porque se a criança comeu alguma coisa e teve alergia, o que foi que deu alergia? Não sabe. Aí vai ter que voltar a estaca zero. Então, eu oriento começar devagar. Então, se você escolher começar com a fruta, você fica uma semana com fruta de manhã, depois uma semana com fruta de manhã e à tarde, depois o almoço, depois o jantar. Não quero começar com frutas, eu quero começar com legumes. Então, você começa com o almoço. Mas não é uma regra, porque eu atendi uma família semana passada que a mãe é médica. Ela faz plantão... Não, ela faz plantão... Ela chega sempre... Acho que ela chega às 6 da tarde, eu não sei direito. A gente começou com o jantar. Por quê? Porque ela quer acompanhar, né? Sim. Então, era o único horário que ela começaria com a bebê. Então, a gente começou com o jantar. Começou mais com nada. Por quê? Porque ela não estava em casa de manhã, não estava em casa no almoço, não estava em casa à tarde, só à noite. Então, a gente começou com ela no jantar. Então, por quê? Porque a gente vai se adequar à rotina da mãe. Aí, essa mãe trabalha do meio-dia à meia-noite. Então, a gente começa de manhã. Tudo vai dependendo da rotina da família, né, Lari? Não é Sim. um protocolo de regra. Não é, eu fiquei nos primeiros quase 2 anos da Raíssa, eu trabalhei muito pouco, né? Eu tive essa possibilidade, eu trabalhei pouco e fiquei muito presente, né? Mas realmente não é sempre que dá. Hoje eu voltei a trabalhar num ritmo bem intenso, mas eu fico muito tranquila. Pensar nessas famílias, que não são poucas, né? Que não é sempre que faz todas as refeições juntos, que tem que trabalhar mesmo. E é possível, em algum momento é possível, vai ter gasto de tempo, de energia, de dinheiro, é claro, porque a gente pensa, né, em tudo isso, gasta dinheiro, mas a gente tem que pensar nisso tudo como um investimento, né? E eu penso assim, ó, eu vou falar, talvez seja um público muito restrito, mas as mães com obesidade ou com história de cirurgia de obesidade que desejam, percam tempo fazendo isso com seus filhos, tá? Eu falo assim, ó, para mim isso é tão importante. Lembrem o que vocês já viveram física, mental, espiritualmente por causa da obesidade, tá? E lembrando tanto de obesidade, de obeso desnutrido, que tem tanta gente que come mal e é obeso, né? Como que você come, tem obesidade ou os obesos desnutridos? Valorizar, e é quando começa a comer. Bem isso, se a criança começar todo dia, ela for comer só polenta, não adianta você querer dar brócolis com 3 anos de idade, né? Vai ser mais difícil. Então tem que... Eu falo, a criança de hoje, o bebê de hoje será a criança de amanhã e o adulto depois de amanhã, né? Sim. E os bebês, eles são livrinhos em páginas em branco. Sim. A gente escreve a história certa, a chance de dar errado é muito pequena. Sim. E assim, é lógico que sempre tem uma questão emocional com a alimentação, ainda mais com essas coisas, isso da comfort food, de você sentar numa mesa e ter bastante coisa gostosa. Mas é bom a gente colocar isso na criança como uma coisa positiva. E não aquela história de tô triste, abrir um pacote de bolacha, entendeu? Tô triste, toque um chocolate, entendeu? Tem que ser uma coisa boa. Tá triste, então vamos chorar. Não vamos relacionar com comida, entendeu? Precisa separar essas coisas. E você, melhor do que ninguém, pode falar disso, né, Márcia? Porque você passou por isso. Sim. E eu não quero isso nelas, entendeu?
Não, isso é muito emocionante, gente, porque quando a gente vive uma situação, é diferente, né? Sim. Quando a gente escuta, a gente lê, são coisas totalmente diferentes, né? E Sim. você viveu isso. Para muita gente não, nem faz sentido, né? Mas para algumas pessoas com certeza vão entender, né? Então, assim, não relacionar com más emoções. Como você falou, é um livro em branco. Se a gente souber escrever de uma maneira calma, tranquila, vai indo. Vai indo super bem. Exatamente. E Lari, qual conselho você daria para as mães que estão aqui nos assistindo, né? Para suas amigas, enfim, o conselho de buscar ajuda de uma nutricionista para iniciar a introdução alimentar. Ó, eu penso que por mais que a gente entenda um pouco, tem gente que entende um pouco, tem gente que entende muito, né? Às vezes é até nutricionista adulto, né? Estudou alguma coisa de nutrição infantil na faculdade, mas o profissional, o especialista nisso, vai saber dar o norte, né? Com certeza nas casas vão ser diferentes, mas a gente precisa ter uma nutrição plena, precisa começar. A criança, quando a gente pensa, né, que as crianças, elas precisam de todo mundo precisa, mas assim, no crescimento, aqueles micronutrientes, aquela coisa, assim, a tabela periódica inteira tem que entrar no corpo da criança. A gente precisa saber fazer as combinações e a gente não estudou para isso, né? A gente não estudou. Então, eu acho que quem pode estudar, quem pode ler, quem pode procurar um profissional, vá, tá? E a gente tem informação hoje, você dá um monte de informação, tem coisas confiáveis por aí. Fazer, procurar, porque acho que é um momento único, né? E daqui a pouco vai valer a pena. Como você mesmo já contou um tempo desse que o João comeu brigadeiro com quantos anos? Ou nem come brigadeiro até hoje? 7. Né? 7 anos. Né? Então, acho que assim, o conselho que eu dou perca um tempo, invista o seu tempo em cuidar da alimentação do seu filho, que depois é uma preocupação a menos. Não, eu também falo assim, é que o João, ele é bem diferente mesmo, ele não é uma criança curiosa, nunca foi curiosa na comida, então eu consegui moldar o João bem, tá? A Duda, eu sempre falo, a Duda é perigosa. A Duda, ela é curiosa. Se eu estiver comendo alguma coisa, ela fala assim, ó, abre a boca. O que você tá comendo? Então, assim, eu tenho que comer escondida dela, escondida. Você pode comer um pastel com ketchup, ele faz assim, ó. Tem um sanduichinho natural? Porque é da criança. E eu moldei assim ele, né? A Raíssa, se eu comer um chocolate, ela chega na minha boca e faz, você tá comendo chocolate? Não, minha filha. E eu tenho uma política de não mentir aqui em casa, entendeu? Eu abro a boca. Então não posso mesmo. Então, o João, ele é uma criança que eu moldei bem, assim, ensinei sobre, né, a questão da alimentação. Hoje ele come chocolate, mas se você tiver um pastel e um sanduíche natural, ele quer o natural. Tudo que é mais sagrado, ele não vai pegar o pastel. Que bom, Duda, não. Ele é diferente mesmo. A Duda nem sabe o que é o pastel. Ela fala assim, eu quero aquele ali. Ó. Parece que ela sente o cheiro, entendeu? Então, a Duda é uma criança que eu tenho que tomar cuidado, sabe? É uma criança que eu tenho que ponderar algumas coisas, eu tenho que controlar, porque ela quer comer, comer, comer. E é aquilo que você falou, não associar, às vezes, a comida, né? Ao sentimento. Mas é um prazer, né? Eu tento fazer muito isso aqui em casa. Eu falo, não é hora de comer, vai tomar uma água, sabe? Então, eu falo aqui, eu tenho 2 filhos totalmente diferentes. Os 2 são extremamente saudáveis, né? Não existe porcarias na minha casa. Mas o meu filho pode escolher o que ele quer comer. Só que é aquilo. Na mesa, na minha casa, existe saladas, legumes, todos os dias. Todos os dias eles comem o mesmo legumes? Não. E eu vejo muitas famílias, Lari, colocando cenoura para criança ali. Gente, enjoa, né? Enjoa. Se a gente enjoa, a gente precisa mudar. Então, o meu filho, ele adora legumes refogadinho na manteiga, o João. A Duda gosta do cru, de coisa crua. Nós, os pais ou o cuidador, precisa encontrar esse meio termo, assim, tipo, como que essa criança gosta? Tem criança que gosta de legumes no forno, crocante. Então, faça. Né? Só que nós queremos impor uma coisa para o bebê ou para a criança que às vezes não é o que a criança deseja, né? Então eu fico meio assim, eu falo, meu filho comia tanto brócolis e parou. É claro que parou, gente. Não tempera aquele brócolis, então a gente vai oferecer o alimento sem tempero para o bebê
E depois, ali com um ano, a gente vai mudando. Refoga um dia na manteiga, um dia você pode... E vai mudando, porque senão, se nós, adultos, enjoamos, imagina um bebê, uma criança, É, com certeza. né? Tem Aqui, que ó. mudar mesmo, né? Me falaram que posso dar cremogema. Acho que ela colocou cremozema, mas acredito que seja cremogema para minha filha desde os 4 meses. Ela agora tem Que 5 isso? meses. Vai fazer 6 meses. Posso dar? Não, não pode dar nem com 4, nem com 5, nem com 6, gente. Vai lá e cozinha o ovinho, né, pro bebê. E dá, tá? O que é cremogema? É Que tipo que uma é? mistura, é uma mistura de maisena. Como é que era? Ele vem tipo, parece uma caixinha, tipo um mingau. Ah, é? Não conheço. É tipo um mingauzinho. Ele vem meio Uhum. pronto, assim, sabe? Aham. Mas é cremogema. Ela colocou cremozema ali, né? Deixa eu ver aqui o que ela colocou. Não, ela colocou cremozema. É cremogema. É um mingau instantâneo, gente, com farinha láctea. Não, né? Então não é pra não. Já faz um ovinho ali, faz com E aveia. é um momento que a família pode, assim, perder um tempo em criar novos hábitos, né? Por exemplo, esse cremogema, nunca tinha ouvido falar, mas não compra um negócio pronto, né? Faz em casa, né? Não Quer fazer, sei. quer fazer o mingau? Faz o mingau? Pega lá, né? A água, né? Que às vezes o bebê tá tomando leite materno. Pega a aveia, mistura. Quer dar um ovinho com aveia? Mistura, gente. Agora, né? Colocar uma coisa pronta não é E daí o recomendado. por que daí a gente tem que falar disso, né? Os alimentos ultraprocessados, esses industrializados, muitas vezes eles têm outros alergênicos. Fora, assim, muitas vezes eles não serem nutritivos. Então tá lá, tem o carboidrato, pode ter ali uma proteína, às vezes vem gordura trans, aí às vezes vem aqueles mil coisas de sódio, então coisa que o seu corpo não precisa, e o corpo da criança é muito menos, né? Aí ela, o magnésio, o zinco, o selênio, que vai vir no alimento natural, não vai vir no alimento de pacote. Não adianta. Então não Não, dê coisa de pacote. e aqui, ó, eu tô lendo aqui, ó, cremogema. Ele tem, ó, tem o tradicional, tem com farinha láctea, tem de multissereais, é mingau instantâneo, gente. Olha, eu não sei quem recomenda, né, uma, um produto desse, né? Independente se tá com 7 meses, já pode comer, tá comendo comida. Não entra nada de coisas assim, que tem açúcar. Eu não conheço, porque na verdade, assim, eu não conheço exatamente os ingredientes que tem nele. Mas é uma maisena, né, gente? Então, assim, desnecessário, tá? Mas é questão assim, por que que um profissional orientou? Provavelmente, né, não estou falando mal do profissional, mas provavelmente esse profissional não está atualizado, tá? E eu acho que a gente está aqui na internet com tantos profissionais, né, levando informações de graça, né, bombardeando vocês de informações. Eu acho que vale a pena buscar profissionais que estejam atualizados, né, profissionais que estão ali buscando o novo, né? Porque o novo ele vai fazer totalmente a diferença na vida. Então, nós sabemos que com 4 meses um bebê não está pronto fisiologicamente para comer, nem com 4, nem com 5 meses. O bebê começa a comer com 6 meses mais os sinais de prontidão, tá? Ó, me perguntaram aqui, criança que não come ovo de jeito nenhum, de nenhuma forma. Já tem 7 anos, o que fazer? Respeitar. Se a criança não gosta do ovo, né? Tem crianças que não gostam de ovo e tá tudo bem, né? Não tem, Faz a tem outras... crepioca. Não, Eu, ó, mas você não gosta de ovo, Lari? eu detesto de tanto que eu fiz dieta na vida e tinha que comer ovo. Eu odeio ovo. E eu sei que é uma forma de ter boa fonte proteica, né? Então eu preciso comer. E eu não consigo comer ovo inteiro, frito, nem cozido, nem assado, nada. Por isso eu sempre faço a crepioca, entendeu? As Mas meninas comem ovo, o Fábio come ovo. E eu faço a crepioca, entendeu? Eu ponho um pouco de goma de tapioca, ponho o ovo, bato, fica parecendo uma panqueca deliciosa, e como, e tá ali o ovo, Mas entendeu? mas a gente tem que respeitar. Se a criança não gosta, a mãe já deve Não ter tentado gosta, de né? tudo. Não gosta, gente, tem outras fontes de Tira, proteína. E tá tudo bem, tira. né? Não, não vai Sim. comer ovo, vai morrer. Não, eu tenho crianças que são alérgicas ao ovo, né? Ah, é verdade. E não comem ovo. Eu tenho crianças que não podem sentir o cheiro do ovo, nem com crepioca, nem no bolo.
Não come. Tá tudo bem, né? Tem outras fontes de proteína, tem outros alimentos também. Uhum. Ó, minha bebê tem 6 meses e não senta sozinha. E um obstáculo para iniciar a introdução alimentar? Sim, gente. Na verdade, prestem bem atenção. Sentar, né? O quadril lá, né? Vai sentar só com 7 meses. Mas a criança sentar, ela precisa segurar essa parte cervical, né? Cabeça, o pescoço. Aí, se o seu bebê não está sentando assim, né? Segurando essa parte, não inicia a introdução alimentar. Até pela questão do processo da deglutição, tá? E outra coisa, o bebê, quando ele não está pronto para comer, a mãe vai tentar, o bebê vai empurrar a colher, que é o reflexo de protusão da língua. O bebê não está pronto, não inicia. E eu brinco assim, Lari, que eu falo, o bebê tem a vida inteira para comer. Calma, gente. Calma, né? Acalma o É que a gente coração. quer tanto, né? Fica tão louco no dia que bate 6 meses, quer pôr a colher já, né? Aqui, ó, acho que a Mami falou. Dei mingau de mucilão de arroz para meu filho quando parei de amamentar. Não é indicação, né, gente? Isso cada um vai escolher o que vai dar para o seu filho, mas não é indicação dar um mucilão, né? Não quero nem falar nomes aqui, que não é esse o objetivo, mas esses mingauzinhos assim acabam tendo bastante coisa nos ingredientes que não é recomendação, tá? Mas aqui eu não entendo a situação, não sei a situação do bebê, né, a situação dessa criança, então não vou entrar nesse mérito para não desfocar um pouquinho a live aqui, tá? Ó, meu filho, se puder, só come ovo com proteína, 6 anos. Eu amo ovo, gente. Aqui em casa parece que se tiver uma galinha aqui, ela dorme na minha cama. Meu Deus, é muito difícil, gente, com certeza. Gente, mas ó, lá não vou conseguir responder todo mundo, infelizmente, porque vai acabar a nossa live, né? Ela fecha sozinha. E eu sempre gosto de agradecer a presença de cada um aqui hoje, agradecer essa profissional que eu admiro, que eu sou fã, não deixo de seguir ela. Então, por isso que eu gosto de falar aqui um pouquinho antes de acabar a live. Eu peço desculpas por não conseguir responder todo mundo, né? Porque a gente tem um bate-papo, a gente quer muitas mensagens para responder, eu não consigo. O que eu pude responder, eu respondi. Queria agradecer, desculpa se eu não consegui, né, responder todo mundo, mas é uma horinha só que a gente tem. E é isso, gente. A live é para poder levar um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho do conhecimento da Lari, da vida real da Lari, da minha vida real para vocês. Obrigada, Isa. Foi um prazer. Lari, um beijo. Obrigada. Obrigada, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau.